Está começando mais um episódio de Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. Hoje a gente vai continuar aquela conversa que a gente começou no episódio anterior sobre o ciclo de vida judaico. No último episódio a gente falou sobre cerimônias e ritos que ocorrem ao longo da vida, né? Desde o nascimento, então Brit Milá, Bar e Bat Mitzvah, casamento. E foi uma coisa curiosa que no fim da gravação o Theo falou pra mim assim, Angela, sabe que toda vez que eu dou aula de ciclo de vida judaico, o luto fica pra aula seguinte. Porque a gente tá vindo, né, numa sucessão de eventos felizes e festivos, de nascimento, rito de passagem de idade, casamento, constituição de uma nova família. E aí o luto é um assunto bem mais denso, bem menos legal de falar, né? Assim, difícil muitas vezes de ser conversado. E aí o Theo falou, sempre acabava ficando pra aula seguinte. Dessa vez não foi diferente. O luto ficou pra a segunda parte da nossa conversa sobre ciclo de vida judaica. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os ritos que acontecem durante o período de luto e também visões do judaísmo sobre o que acontece depois da morte. Nesse momento que a gente está abordando esse tema, né, esse momento tão difícil que a gente está vivendo, que o mundo está passando, das coisas que têm acontecido, a gente quer aproveitar para expressar a nossa solidariedade com todas as pessoas que estejam enlutadas pela perda de entes queridos durante a pandemia do Covid-19, que a gente espera também que seja uma coisa que acabe o mais rápido possível. Com certeza. Muito bem, muito bem. Vamos falando então sobre luto judaico. A primeira coisa que a gente tem que saber quando fala de luto judaico é que ele não recai sobre todas as pessoas que simplesmente ficaram tristes com uma perda. O judaísmo é cheio de leis e regras e tudo mais e gosta de estabelecer ali detalhes das coisas. Então uma das perguntas é quem se enluta por alguém? E a tradição judaica estabeleceu que quem se enluta por alguém são os parentes próximos. Então, do ponto de vista da lei judaica, ou seja, sobre aqueles que recaem as obrigações de luto, são quem? São os filhos que perderam os seus pais, ou um dos pais, pais que perderam os seus filhos, aquele que perdeu o seu cônjuge e aquele que perdeu um irmão ou uma irmã. Apenas isso. Quer dizer, se você perdeu um sobrinho, por mais que você ame o seu sobrinho e por mais que doa a perda do seu sobrinho, no judaísmo, sobre você não recai nenhuma obrigação do luto, recai sim sobre os pais do teu sobrinho, né? Sobre os irmãos do teu sobrinho e eventualmente filhos do teu sobrinho que tenha ido. Então essa é uma das coisas assim a gente deve abordar quando fala do luto judaico, porque tem duas partes, né? Uma parte espiritual, uma parte psicológica da perda e outra parte ritual, legal do judaísmo, legal no sentido de lei, né? E então por isso é importante essa definição de quem é o enlutado no judaísmo. Do ponto de vista estritamente legal, né? Como o Theo falou, é óbvio que a perda de um amigo ou de um parente que não seja tão próximo no sentido de consanguinidade, né? A gente fica arrasado e tristíssimo, mas não recai em obrigações legais do ponto de vista da Halahá, né? Da lei judaica. Muito bem. Quer dizer, se você perde um avô, não recai sobre você o luto, recai sobre os seus pais. E então, tem períodos diferentes também de luto, né? São divididos basicamente em 3 períodos, né? Com nomes bastante autoexplicativos, já 2 deles em hebraico e um em Yiddish, né? Mas a gente vai traduzir, obviamente, mas assim, já bastante autoexplicativos. O primeiro deles se chama Shivá, que vem do número 7 em hebraico. Então, são 7 primeiros dias do luto por alguém que partiu. E o que se faz durante a Shivá? Quais são os ritos e as obrigações? Bom, a Shivá ela começa a partir do momento que terminou, propriamente dito, o rito de sepultamento. Quer dizer, até o sepultamento, entre a notícia da morte e o sepultamento, a gente tem um período de semiluto chamado Anenut. Então, recaem ali algumas coisas que o enlutado está proibido, mas não é exatamente o período de luto. Então, a partir do momento que termina o rito do sepultamento, começa então esse período
período de 7 dias pelo enlutado. E aí tem algumas proibições. O enlutado não corta o cabelo, não faz a barba, que mais? Não participa de nenhum tipo de festividades. Ele costuma se sentar num lugar mais baixo na casa. Então muita gente tira as almofadas do sofá para se sentar num lugar mais baixo. Em algumas tradições se senta no chão, os judeus iemenitas se sentam no chão. Enfim, a ideia é se sentar num lugar mais baixo, representando esse momento de profunda tristeza que você se encontra e também de recolhimento. Não se cozinha, o enlutado não cozinha, então é muito comum que pessoas venham visitar o enlutado e trazer comida para ele se alimentar. Também não se costuma comer carne nesse período, então se você pretende visitar um enlutado, um judeu enlutado, você não leva um prato com carne. Então, em geral, você leva um prato com derivados de leite ou não, né? Pratos que não sejam nem de carne nem de leite que sirvam para o enlutado. E também nesse período é costumeiro não se trabalhar. Também você se recolhe completamente das suas tarefas de trabalho propriamente dito. Salvo engano, na lei brasileira, você tem 3 dias de dispensa do trabalho. A lei brasileira ela estabelece um período mínimo de dispensa e dá a cada categoria a possibilidade de escolher a ampliação ou não desse período. Eu lembro que quando eu trabalhava em banco, os bancos davam 5 dias úteis num período de luto. Hoje em dia, me parece que isso foi reduzido para 4 dias úteis. Não tem tanta alteração. Mas é interessante notar esse número 3 dias de luto. De acordo com a lei judaica, aquele que pode se ausentar do trabalho pelos 7 dias, se ausenta pelos 7 dias. Aquele que não pode, porque tinha muitos diaristas, né? Tem que pensar na antiguidade. A época da escrita das leis é há muito tempo, né? Exatamente. Então esse período todo é um período da antiguidade. Você está falando de judeus que viviam da agricultura, outros eram artesãos, enfim, a gente está falando de um período da Idade Antiga e também da Idade Medieval. Aquele que não tinha condição de se ausentar do trabalho por 7 dias, ele deveria, como obrigação, se ausentar por pelo menos 3 dias. E a partir do 4º ele poderia trabalhar. Então é interessante como esses números batem, porque se você falar de 5 dias úteis, como eu falei antes... Dá 7, né? São 7 dias. Na prática, 5 dias úteis são 7 dias. Então, existe também essa ideia de um luto de 7 dias no mundo não judaico, sobretudo no mundo cristão. A gente vê que no mundo católico existe a missa de 7º dia, quer dizer, quando completa 7 dias, você também reza especialmente pela intenção daquela pessoa. Tecnicamente, para o catolicismo, ali acabou o período de luto intenso, e algumas pessoas costumam guardar um luto maior. É muito comum a figura na literatura brasileira, a figura da viúva que se enviúva para o resto da vida e fica vestindo preto para o resto da vida e tudo mais. E mesmo no luto, assim, né, tem essa do preto, e à medida que você vai saindo do luto, você vai mudando as cores, né? Tem aquela série Downton Abbey, não sei se os nossos ouvintes conhecem, é uma série inglesa, e o primeiro capítulo é a morte de um parente e a família inteira se enluta e tá inteira de preto. E aí, ao longo dos primeiros capítulos, você vai vendo que eles vão mudando as cores das roupas. Então, eles saem de preto para um roxo muito intenso, daí para um roxo menos, até chegar num lilás lavanda, assim, depois de alguns meses. E aí, poderem voltar a usar roupas coloridas. E eu lembro até de uma cena que uma delas fala, é Abril. Que eles entram em luto, e aí uma das irmãs fala pra outra, mamãe disse que lá pra setembro a gente já vai poder usar roupa colorida de novo. Exato. Agora, lembrando, no judaísmo não tem roupa específica, né? A cor não é um símbolo específico, então não é o enlutado não necessariamente veste preto. Mas com a roupa tem a questão do rasgo. O que acontece é... Né? Exatamente. O que acontece é, na prática, quando você sabe da notícia, recebe a notícia, mas como rito, isso é feito no momento ali do velório judaico, se faz um corte, um rasgo na camisa, do lado esquerdo do peito pelos pais, se você se enluta pelos pais, e do lado direito, se você se enluta por outros parentes próximos, o irmão, a irmã, o cônjuge ou um filho. Aí então o corte é do lado direito.
E o costume é que o enlutado use essa camisa durante os 7 dias. Durante os 7 primeiros dias, durante a Shiva, ele usa essa camisa. Isso faz parte também desses costumes da Shiva. Eu falei um pouco sobre velório judaico. Velório judaico é uma coisa que quase não existe, porque ele é muito curto sempre. A lei judaica estabelece que você deve sepultar o falecido o mais rapidamente possível, para evitar que ele fique nesse mundo dos vivos. É uma visão mística de que a partir do momento que ele foi embora é um desrespeito com ele deixá-lo esperando. É como se você deixasse ele esperando para entrar no mundo vindouro. Então essa é uma das visões, não é exatamente a única, mas a ideia é Kvod Amet em hebraico, que é a honra daquele que se foi. Então não é bonito você deixar ele esperando, exposto e assim por diante. Então não existem velórios de 7 horas, velórios de 24 horas, essas coisas todas não existem no judaísmo. Em geral, se você soube do falecimento de alguém e você pretende prestar suas homenagens num cemitério judaico, se está marcado para o meio-dia, saiba que meio-dia e meio já terminou o sepultamento. O velório e o sepultamento. Meio-dia e 45, talvez, você já tenha terminado toda a ritualística. Depende do tamanho. É muito rápido, né? É muito rápido. Depende do tamanho do cemitério também. Em alguns lugares você tem aí entre todo o tempo vai demorar 1 hora e meia, mas é entre o velório e o sepultamento. O segundo período de luto, a partir do momento então que acaba a Shiva, a gente diz que a pessoa se levantou da Shiva. Lembra? Ela estava sentada num lugar mais baixo ou sentada no chão, então ela se levanta dessa Shiva. E o segundo período começa a contar. O segundo período se chama Shloshim, que Shloshim. é 30. Muito bem, que significa 30. Em hebraico são os 30 dias, os 30 primeiros dias, o primeiro mês do falecimento. Ele também começa a ser contado do momento do sepultamento. Então não é que depois da Shiva começa o Shloshim. Não, no momento que começa a Shiva já começou também o Shloshim. Então depois da Shiva, são 23 dias depois, vai completar os Shloshim. Durante esse período, então, a pessoa volta ao trabalho, ela volta a cozinhar, os afazeres dela diários. Uma das regras é que ela não deve lavar roupa, a não ser que ela não tenha roupa para vestir. Então, mas ela não deve nem se ocupar disso na Shiva. E já no Shloshim ela passa a se ocupar disso, ela não precisa mais usar aquela mesma camisa que foi rasgada como símbolo desse luto, o símbolo dessa coisa que se partiu na sua vida, né? Dessa coisa que se rasgou, que se rompeu na sua vida, que é a perda de um parente próximo. Mas as proibições de festas continuam valendo, também a de cortar cabelo e fazer barba continuam valendo. Então muitas vezes um enlutado, quando chega no 30º dia, ele já está lá todo cabeludão, barbudão, e esse é um dos símbolos justamente do luto judaico. Depois que terminam os 30 dias, o que vem? E aí vem o resto do ano, né, os próximos 11 meses, e aí a palavra vem derivada do Yiddish, mas eu vou falar com um sotaque alemão, que é o Jahrzeit, né? Jahr em alemão é ano, e Zeit pode ser traduzido como tempo ou período. Então Jahrzeit significa literalmente um prazo de um ano, o tempo de um ano, que é esse primeiro ano depois da morte de alguém próximo, e que você se lembra, né, da pessoa e... Enfim. As proibições ficam mais leves. Em Yiddish costuma-se dizer Jahrzeit ou Jahrzeit, questão de sotaque. Em alemão, Jahrzeit. Em hebraico se fala Yom HaShanah ou Yom HaZikaron, que é o dia de lembrança, é o dia que completa sempre um ano, é o aniversário de falecimento. Todo ano, então, você lembra do Jahrzeit. Mas no primeiro ano todo existe esse período de luto de um ano, em que você pode fazer a barba, cortar o cabelo, ou seja, já diminuiu, né? Já diminuiu. Lavar roupa já no Shloshim já pode. Justamente, as grandes festas você não costuma participar. Então, às vezes a pessoa tinha um casamento agendado e tal, fica aquela coisa mais difícil, sobretudo nos 30 primeiros dias é muito difícil, mas digamos que
alguém se enlutou pelo pai, ele está enlutado pelo ano inteiro e o filho dele ou a filha dele ia se casar nesse período, nos próximos meses. Ele não pode participar desse casamento, né? A lei judaica também acabou sendo flexibilizada durante um tempo, a partir de um momento, porque às vezes é difícil você conseguir cancelar uma festa que estava marcado e já pago e tudo mais. Então a lei judaica diz que a pessoa pode ir até o local do rito do casamento, mas não na festa. E se o rito do casamento vai acontecer no mesmo buffet que acontece a festa, então a pessoa não deve ir ou deve ir ficar meio que na porta ouvindo o rito, mas não participando efetivamente, para que não dê a impressão que ele foi numa festa. Essa é toda a questão. Aqui em Israel tem uma curiosidade, muitos buffets têm uma cláusula contratual para o caso de falecimento na família. Então é uma espécie de seguro que você pagou nesse valor. Se você precisar cancelar por causa de falecimento, não tem problema. Você cancela essa data sem problema nenhum. E boa parte, a maior parte absoluta do dinheiro é devolvida, exceto as partes aí do seguro e tudo mais, porque isso está garantido pelo buffet que presta o serviço. Então aqui tem essa característica que é um pouco diferente do que a gente vê fora de Israel, do que a gente vê na diáspora, né? Na terra da dispersão judaica. Eu não entendo muito de casamento, mas eu acredito que aqui no Brasil... Quer dizer, eu fui madrinha muitas vezes, mas eu mesma nunca fui atrás de saber como se faz contrato com buffet e tudo mais, mas o que eu sei é que a festa inteira precisa estar paga até a data do casamento. E aí eu não sei, talvez em caso de falecimento de pai, mãe, alguma coisa assim, consiga se for uma data muito pegada, assim, né, semana, mês, ainda acho que talvez ainda tenha alguma benevolência, assim, com uma alteração da data, mas acho que aqui a coisa é mais difícil, né? E, Theo, falando em casamento e períodos de luto, né? Não vou fazer uma piadinha com isso. É uma curiosidade de saber o período de luto por cada parente perdido, né? A gente menciona aqui na Halahá, existem períodos determinados, né? Que você deve guardar o luto, acho que é a palavra melhor. Então, durante o período de um ano, né? Você menciona do Yahrzeit, que alguém que perdeu os pais, ainda durante um ano inteiro, essa pessoa tá, de acordo com a lei judaica, de acordo com a Halahá, essa pessoa tá enlutada. Tendo perdido um dos pais, ou Deus me livre os dois de uma vez, né? Você passa um ano enlutado, né? E no caso de irmãos, cônjuges, filhos, né? Eram também os outros parentescos, né? No caso de uma pessoa que perdeu o seu filho, ele sim luta pelos 30 dias. No caso de ter perdido o cônjuge, também por 30 dias. E no caso de ter perdido uma irmã ou um irmão, existem aqui diferentes vozes, mas em geral 30 dias. Se você perdeu um irmão, se você perdeu uma irmã que não era casada, você sim luta por 30 dias. Se a irmã era casada, então o luto recai sobre o marido dela e sobre os filhos dela. Então esse período é meio nebuloso. É claro, as pessoas um irmão acaba sim lutando pela irmã, pelo menos durante esses 7 dias, mas não é algo assim regra. Do ponto de vista legal judaico, do ponto de vista da lei judaica, a partir do momento que essa irmã é casada, o irmão nem mesmo se enluta pela irmã. Nossa, eu achava que para cônjuge seria um ano também. Fiquei surpresa de saber que são só 30 dias. Mas o Theo tinha me explicado também, eu achei uma explicação muito bonita, assim, de por que os pais se enlutam por 30 dias pelos filhos, e os filhos se enlutam por um ano pelos pais. Pela ideia de que você tendo um filho, você teve uma vida antes de ter esse filho. Você sabe o que é uma vida sem ter filhos. E ao passo que pelos pais você se enluta por um ano porque você não sabe o que é a vida sem os pais, né? Ou pelo menos não deveria saber, né? O que é
o que é a vida sem os pais, né? Se não fossem pelos seus pais, você não conheceria nada do que você conhece. Então é uma perda muito mais significativa, né, desse ponto de vista. Eu não sei qualificar, eu não sei se eu diria mais significativa, mais profunda, eu não entraria nesses termos, mas do ponto de vista prático, realmente, no hebraico, você não pergunta quantos anos a pessoa tem, você pergunta, filho, há quanto tempo você é? Você é filho há quanto tempo? Você pergunta para uma pessoa. Você conta, eu era filho há 4 anos, ou seja, eu tinha 4 anos de idade. Quando você explica a sua idade, quer dizer, quando você conta uma história da sua vida, você é uma pessoa, o seu tempo de vida é medido pelo fato de que você tem pais. Então, realmente, você não existe, todo o teu tempo de existência, você tinha pais. Enquanto os seus pais têm um tempo anterior, onde eles nem se conheciam, depois um tempo de casado, depois um tempo onde você estava na vida. Não é que não dói a perda de um filho, é óbvio que dói. Imagino que seja, assim, do ponto de vista lógico, eu acho que é uma dor até mais intensa, porque não é natural. Né? Exato, não é natural você perder um filho. É mais natural que o filho perca um pai. Mas é desse ponto de vista de que a tua vida inteira você se conheceu tendo pais, e os pais não se conheceram a vida inteira tendo filhos, é isso que determina um tempo maior ou menor de luto no judaísmo. Essa conversa me lembrou uma tirinha da Mafalda, sabe? A personagem do Quino, que ela tá discutindo alguma coisa com a mãe, não lembro o que é, e a mãe fala pra ela, você tem que me respeitar porque eu sou sua mãe. E ela fala, e eu sou a sua filha. E por acaso nós nos diplomamos no mesmo dia. Exatamente, no mesmo dia, você se torna filho, você se torna pai. Então, é muito bonitinha, assim. E então, a gente esqueceu de mencionar uma coisa importante. A gente falou rapidamente do velório judaico, a gente já começou, na verdade, pela Shivá, mas a gente esqueceu de falar da Hevra Kadisha. Muito bem, mas antes de falar da Hevra Kadisha, quando a gente fala de obrigações do enlutado, não são só as proibições, existem também obrigações positivas, no sentido de que é algo que você faz. A proibição é sempre algo que você deixa de fazer. Então a gente chama de proibição uma obrigação negativa, que é não faça. Enquanto a positiva é faça, é afirmativa, faça. A grande obrigação afirmativa do judaísmo durante o período do luto é uma reza chamada Kadish, que significa santificação, é a santificação do nome de Deus. Ela não fala de morte, ela é rezada em outros contextos também dentro do judaísmo, na reza judaica e no dia a dia judaico, mas ela também é rezada pelo enlutado. É chamado Kadish Yatom. Aqui outro símbolo. Kadish Yatom, que muitas vezes os Sidurim traduzem como Kadish dos enlutados. Kadish Yatom literalmente significa em hebraico Kadish do órfão. Yatom é órfão. Por que Kadish do órfão? Ele também é o Kadish da viúva, Kadish do viúvo, Kadish do irmão, Kadish do pai desfilhado, né? Por que a gente chama de Kadish do órfão? Justamente porque é o órfão que mais tempo reza. Então ele acabou sendo identificado como uma reza específica dos órfãos em hebraico, e em português a gente usa o termo Kadish dos enlutados. É uma reza que basicamente exalta Deus, que sabe das coisas melhor do que a gente não entende muitas vezes quando a morte chega para alguém próximo. E uma das formas que o judaísmo encontrou de consolar as pessoas é que elas encontrem essa segurança de que deve existir um porquê, mesmo que eu não entenda. O mundo foi criado assim. Essa foi a vontade de Deus quando criou o mundo. Essa é parte da natureza. Então, a reza diz, engrandecido, enaltecido seja aquele que criou o mundo da forma que o mundo é. Então, é uma reza de conformação mesmo, e ao mesmo tempo de apoio ao próprio enlutado e o apoio da comunidade, que responde às frases do enlutado. O enlutado reza, engrandece a Deus, a comunidade responde amém, a comunidade responde que o nome grandioso de Deus seja enaltecido para sempre, e outras respostas que existem dentro do Kadish. Algumas comunidades costumam fazer com que a comunidade inteira, não tem nenhuma obrigação disso, mas um costume de que a comunidade inteira reze junto o Kadish do enlutado junto com o enlutado. Eles não têm obrigação nenhuma de fazer isso, mas é uma forma de demonstrar esse apoio, essa solidariedade na dor junto com aquele enlutado. O Theo mencionou uma palavra que talvez seja nova, que são os Sidurim.
Sidurim é o plural de Sidur, que é o nosso livro de rezas, né? Então, além da Torá, existe o Sidur, que é o livro que contém as rezas. Então, o Kadish está dentro do Sidur. Só contextualizando. Claro, sempre tem que contextualizar. E a Hevra Kadisha? Hevra Kadisha é uma palavra em aramaico que significa sociedade sagrada. Segundo a lei judaica originalmente, a pessoa enlutada deveria se ocupar de todos os trâmites do sepultamento do seu ente querido. Quando eu digo todos os trâmites, não estou falando de burocracias, a gente está na Idade Antiga. Além da compra da terra, é também cavar a cova do enlutado. É fazer tudo, toda a purificação do morto. Existe um banho ritual especial chamado Tahará, que significa literalmente purificação. Comum também entre os muçulmanos, é um pouco diferente, mas tem a mesma ideia de lavar o corpo do enlutado. Esse rito está mais ou menos, para quem conhece o Novo Testamento, quem é dos nossos ouvintes que é cristão, que sabe que existe a narrativa da morte de Jesus, que tinham ungüentos que se passou no corpo dele e tudo mais, toda essa ideia que se enrolou ele em um manto, isso é o rito judaico, né? A mortalha que envolvia o corpo e os banhos rituais antes de envolvê-lo com a mortalha. Com o tempo, isso passou a ser cada vez mais pesado e difícil. Na região urbana era meio complicado pro enlutado se ocupar também disso, então foi nascendo o que a gente chama de Hevra Kadisha, essa sociedade sagrada que se dedica aos trâmites todos do sepultamento, como se fosse uma procuradora do enlutado. Então, quando o enlutado recebe a notícia do falecimento, a primeira coisa que ele faz é ligar, entrar em contato com a Hevra Kadisha, informar o falecimento e a partir daí, então, a Hevra vai tomar todas as atitudes. Eles resolvem as questões, as pendências burocráticas, né? Assim, eles vão na prefeitura, avisar, acho que talvez IML, se for o caso, ou no hospital, enfim. E ela é uma associação beneficente. Ela toma todas essas providências. É claro que em algumas o enlutado tem que estar junto, sobre a questão do atestado de óbito e mais tarde certidão de óbito, mas a certidão é algo que vem depois. Mas tudo isso o enlutado precisa estar presente, mas o grosso da burocracia mesma é tratado diretamente pela Hevra Kadisha. E é um serviço, assim, acho que deve ser bem difícil de fazer, mas eu acredito que para quem está passando pelo luto é muito benéfico, assim, né? É reconfortante. É um peso que tiram, né? Reconfortante, exato. É reconfortante você saber e você sentir que a comunidade está junto com você, porque essas pessoas representam a comunidade e essas pessoas estão te apoiando em absolutamente tudo para que você possa se concentrar nesse momento da sua perda, em vez de ficar se perdendo em questões mais mundanas que são as burocracias. É a Hevra também que se ocupa do banho ritual, da Tahará, como a gente comentou. Então, também eles que preparam o corpo e todo o rito, né? Acionam os rabinos, um cantor litúrgico, se é o caso da comunidade que tenha um cantor litúrgico. Do momento da saída do velório até a sepultura, o cortejo costuma parar 7 vezes, pelo menos, e cada parada se reza um salmo específico e então segue-se o cortejo. Se o espaço é muito pequeno, então não dá tempo de parar 7 vezes, não tem problema. Se o espaço a ser percorrido é muito longo, vai parar mais de 7 vezes, também não tem problema nenhum, mas é um costume dar essas paradas em respeito, em honra ao falecido, em honra aos enlutados também. E a cerimônia, né, depois do sepultamento, as lápides costumam ser também bastante simples, né? O cemitério judaico ele costuma ser bem padronizado e simples, ao contrário do que, por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo no cemitério da Consolação, túmulos com esculturas do Brecheret, ou mesmo na Argentina, em Buenos Aires, o cemitério da Recoleta, que ele é praticamente um ponto turístico, né? Tem túmulos assim, super, uma arquitetura interessante, bonita, né? E no judaísmo isso é bem diferente, né? Os túmulos são de pedras simples, né? De granito, ou em geral não de mármore, né? Então, por ele ser um material mais nobre e caro. E aí tem um costume que eu acho bonito do judaísmo, que é no momento da visita ao túmulo, né? Que você faz de um ente querido, você põe uma pedrinha.
em cima desse túmulo para simbolizar que ali foi feita uma visita. Não precisa de flor ou coisa, eu acho bastante singelo. E tem tudo a ver com essa questão da simplicidade na morte. O judaísmo estabelece que todo mundo é igual, né? Todo mundo foi criado igual, todo mundo nasce igual e todo mundo morre igual. Durante a vida, as pessoas se tornam diferentes. Tem mais rico, tem mais pobre e assim por diante. Mas no nascimento e na morte, todo mundo é absolutamente igual. E justamente por isso o judaísmo falou, não é bonito que alguém que tem uma família rica tenha lá o túmulo mais bonito, enfeitado, não sei o que, cheio de flores e qualquer coisa, enquanto alguém que é mais pobre não tem a condição de fazer isso. Então estabeleceu-se que você faz tudo da forma mais simples. Então, de modo que todo mundo fica igual. E alguém que não tem condição mínima, nem mesmo para lápide e tudo mais, também a Hevra Kadisha se incumbe de conseguir que tudo seja feito de acordo com os conformes. Essa pedra tumular é chamada Matsevá, em hebraico, e basicamente ela contém o nome hebraico da pessoa que se foi, o nome civil, se é na diáspora, também em Israel, em alguns casos você tem um nome civil, é diferente do nome religioso da pessoa, a data de nascimento e de falecimento, tanto a data hebraica, ela é necessária, quanto a data civil, que muitos cemitérios colocam, sobretudo na diáspora. E aqui eu acho que o grande símbolo disso, da Matsevá, que é colocada a partir do Shloshim, no dia que completam os 30 dias, você já pode colocar a Matsevá. Existe um costume muito difundido entre os Ashkenazim de colocarem só quando se completa um ano, lá no Yahrzeit, mas existem pessoas que já colocam já no 30º dia, ou a partir do 30º dia, é bom que se coloque até completar um ano, para não dar a impressão que a pessoa foi esquecida. Essa é a ideia. Então, por isso, colocar a Matsevá. No momento que você grava aquele nome que a pessoa recebeu no Brit Milá ou no Simchat Bat, aquele nome com o qual ele foi chamado a Torá quando fez o Bar Mitzvah, ou o Bat Mitzvah, nas sinagogas que chamam mulheres a Torá, ou qualquer que seja o rito de Bat Mitzvah, independentemente da corrente, existe alguma ligação com o nome judaico recebido. Aquele nome judaico que consta escrito na Ketubá, naquele contrato de casamento que a gente falava no episódio anterior, aquele nome que consta, se houver um divórcio, que consta lá no Get, que é o divórcio judaico, aquele nome hebraico que te acompanhou a vida toda, nesse momento, ele é gravado em pedra. E a gente usa esse termo em português, né? Quando a gente quer dizer que uma coisa não é tão importante, a gente fala, não é nada gravado em pedra. Gravado em pedra significa uma coisa definitiva. O simbolismo disso é que essa pessoa que se foi já não está mais entre nós, não sobra a médio e longo prazo nem o corpo da pessoa, a alma já está em outro lugar, mas o que sobra dela é a lembrança, e essa lembrança é representada pelo nome gravado em pedra. Essa eternidade da alma é representada por esse nome gravado na pedra. Então a Matsevá, a cerimônia da Matsevá se torna algo realmente... muito importante, muito né? importante, e fecha esse ciclo, desde o recebimento do nome até esse momento que você coloca uma pedra. A gente também usa isso em português. Colocar uma pedra sobre o assunto. Sobre o assunto é terminar um assunto. Então, você termina no momento que você coloca essa pedra e você indica ali a eternidade da pessoa. A obrigação do Kadish, de um filho que perdeu os pais, ela vai incidir do momento do sepultamento até 11 meses depois do falecimento. Apesar do período de luto ser um ano, você só reza o Kadish por 11 meses. Existe uma explicação também mística sobre o assunto. Uma explicação diz que você reza o Kadish pela elevação da alma. Talvez a pessoa não tenha sido tão boa em vida, então você continua rezando para que, pelo benefício dela, e que de repente os portões se abram para ela. Mas o judaísmo disse também que ninguém é tão ruim assim que vai demorar um ano para conseguir ser remido
de alguma transgressão. Então 11 meses basta porque garante que com certeza ele já foi remido. Essa é uma das formas do judaísmo responder à pergunta do porquê só 11 meses de Kadish. É uma boa resposta. Eu acho que a parte prática da resposta é: eu tenho que me acostumar que daqui a pouco eu vou sair do luto. Então, do mesmo jeito que a Shivá é mais intensa, abranda para o Shiloshim e abranda um pouquinho para a continuação dos próximos meses, então também no último mês você tira a última das obrigações. Você tira do enlutado a última das obrigações, que é a recitação do Kadish, e ele fica só com a memória. Então, ele vai transicionando, né? Exatamente. Você vai deixando o enlutado mais leve. Então você prepara ele para aquele momento de completar um ano, onde ele termina o luto já de uma forma um pouco mais leve do que quando ele começou. Eu acho que essa é uma explicação prática da coisa. O judaísmo sempre tem explicações práticas e explicações místicas, o tempo todo. E isso acontece também na hora da morte, na hora do luto. E depois, de ano em ano, no dia do Yartzeit, é costume-se acender uma vela de duração de 24 horas, pelo menos, e deixar acesa em honra à memória daquela pessoa. E é costume-se ir à sinagoga e se rezar um Kadish a cada ano do falecimento, em memória desse falecido. E existem também 4 épocas do ano, 4 dias do ano, em que existe uma reza especial chamada Iskor, ou Iskor, que significa lembre-se, porque a reza começa dizendo: Deus, lembre-se da alma daquela pessoa que se foi, e que é um momento, então, de recordação. Do mesmo jeito que existe o Dia de Finados no calendário brasileiro, que é uma vez por ano, o calendário judaico tem 4 datas de Dia de Finados, por assim dizer, de lembrança das pessoas que se foram, que é no último dia de Pesach, que é a Páscoa judaica, o segundo dia de Shavuot, que é o último dia de Shavuot na diáspora. Em Israel, Shavuot só tem um dia, então é nesse dia Shavuot mesmo. É a festa que a gente comemora o recebimento da Torá. Isso. No dia de Shmini Atzeret, que é uma espécie de 8º dia de Sukkot. Sukkot só tem 7 dias, mas tem um dia adicional que a Torá pede que a gente acrescente. Nesse dia também se faz Iskor durante o ano judaico e no Yom Kippur. E o Yom Kippur é o mais conhecido, porque as pessoas costumam mais ir em Yom Kippur, então muita gente acha que só tem Iskor no Yom Kippur, mas não. Fica aí a dica para os ouvintes judeus que perderam alguém e acham que só tem Iskor no Yom Kippur. Não, tem 4 oportunidades no ano para lembrança daquela pessoa que se foi. 5, se você acrescentar aí o dia do próprio Yartzeit, o dia do próprio aniversário de falecimento. Bom, a gente se propôs também a falar um pouco sobre conceitos do que acontece depois da morte no judaísmo, né, assim, pós-vida, né, e eu preciso confessar até que a única informação que eu tinha a respeito disso dentro do judaísmo é que morreu, acabou, e talvez que a gente pudesse, cada pessoa também um pouco livre para acreditar no que traz mais conforto, né? A verdade é que o judaísmo é uma tradição que lida muito com o aqui, com o vivo, com o material. E é uma das poucas tradições que reconhece que não sabe o que acontece depois. Eu lembro que quando eu era criança eu lia nessas revistas tipo Super Interessante, coisa do gênero, sempre que tinha algum especial de religião, entre as grandes perguntas de religião, tinha aquelas tabelas, budismo, hinduísmo, catolicismo, protestantismo, não sei o quê, Islã, judaísmo, sempre tem aquelas tabelas e perguntas típicas que se faz a um religioso. E sempre a primeira pergunta, por mais estranho que possa parecer, existe vida após a morte? O que acontece? Essa é a primeira pergunta que as pessoas querem saber quando querem saber de alguma religião. Seria a última das perguntas, já que é a morte, é o fim. Mas, na verdade, é a primeira preocupação. E eu lembro que todas as religiões têm explicações e falam de todos os detalhes do que acontece com a alma depois. E o judaísmo não fala com detalhes. Existem correntes judaicas que falam com detalhes ou que supõem detalhes, mas não é uma coisa uniforme em todo o judaísmo. O que isso significa? Significa que o judeu
pode acreditar em crenças diferentes que aparecem no próprio judaísmo. Então, uma das crenças é de que a alma segue para um local de descanso, essa alma eterna segue para esse lugar de descanso, sob as asas da Shekhinah. Shekhinah é uma palavra hebraica que significa divina presença, e fica lá, em repouso, até o fim dos dias. Quando então eles vão ser julgados pelos seus atos e vão herdar o paraíso, o Gan Eden, que é também chamado de Olam Abba nessa crença, que é o mundo vindouro, ou herdarão o Sheol, purgatório, para cumprir uma pena de até 11 meses. Né? Essa tradição é a tradição que foi herdada pelo catolicismo, por exemplo. O catolicismo acredita exatamente nisso, que a alma fica descansando até que no último dia dos dias vai ser julgado. Essa crença apareceu no judaísmo, não é uma crença difundida hoje em dia, mas é uma crença que existia e que aparece nos escritos judaicos. Não, que eu ia falar, essa perspectiva me agrada. Acho bom a ideia de descansar depois. E também o que eu acho muito legal, que você mencionou antes, né? O judaísmo é uma religião do aqui e agora. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Que assim, você deve ser uma pessoa boa, você deve fazer coisas boas pra você, pro mundo, pra quem tá em volta, porque você precisa fazer do mundo um lugar bom agora, enquanto você vive nele. E não carnê. Eu vou fazer coisa boa agora pra colher frutos disso depois e conseguir um lugar no céu. Assim, essa ameaça, né? De que, se você fizer uma coisa ruim, você vai pro inferno. Embora essa crença também esteja presente no judaísmo. Uma das crenças que existem, outra crença que existe, é um pouquinho diferente da primeira. Nesse caso, a alma não segue para um descanso para ser julgada no último dos dias, mas sim, ela segue diretamente para o julgamento diante de Deus. Não tem tempo de se preparar. E ela vai acompanhada por 2 anjos advogados. Um anjo de defesa e um anjo de acusação. Essa promotor. É uma figura... Exato, essa é uma figura muito presente na época da helenização da Judéia. Então, na época, há 2.000 anos, 2.300 anos atrás, existia toda uma cultura helênica, né, românica, helênica, difundida em todo o Oriente, e o judaísmo bebeu um pouco. Essa coisa do direito romano, você vai na frente do juiz, tem um advogado de acusação, um de defesa. Os próprios nomes em hebraico vêm do grego. O paraklitor, ou paraklit, é o advogado de defesa, e o sanegor é o advogado de acusação. Até hoje, no direito em Israel, se usa essas palavras para o promotor e para o advogado de defesa. E aí ele vai falar aquele chocolate que você roubou do seu amigo na 2ª série. Exato, né? E aí, então, o grande juiz, que é Deus, vai pesando as suas ações e emite a sua sentença. E aí, então, a alma vai seguir para o Gan Eden, o paraíso, que é o jardim do Éden, ou Éden significa delícias, então o jardim das delícias, ou vai seguir para o Sheol para cumprir uma pena de até 11 meses. Sheol, que é esse purgatório. Então, é uma variação da primeira crença, né? E do Éden, Theo, existe alguma coisa? Porque, por exemplo, eu lembro de ver descrições islâmicas do paraíso, de que tem rios de leite e mel e coisas do tipo. Existe dentro do judaísmo alguma crença de como deve ser o paraíso? Ou cada pessoa é livre para imaginar o seu próprio jardim das delícias? No mundo literário rabínico, sobretudo nos midrashim, que são... Os midrashim são compêndios de histórias rabínicas ou interpretações rabínicas sobre certos conceitos judaicos. Existem descrições, tem as mais variadas, mas também existe uma descrição no próprio livro de Bereshit. Né? No próprio livro de Gênesis existe uma descrição do jardim que foi plantado em Éden, e seria esse o jardim final, esse o paraíso para onde essa alma vai. Outra crença que existe é que a alma imortal, essa crença também é presente no texto bíblico, que a alma imortal vai se reunir aos seus ancestrais e desfrutam da companhia desses ancestrais, a companhia de sabedoria e paz deles.
e sabendo conscientemente que são seus antepassados. Isso aparece na Torá, quando Avraham morre, é escrito que Avraham então se reuniu a seus antepassados. Quando Moshe morre, fala aí, Moshe se reuniu a seus antepassados. Então essa crença também existe. Outra crença é que a alma segue acompanhando, era muito comum no leste europeu essa crença, de que a alma imortal segue então acompanhando aquelas pessoas que ainda estão vivas, incentivando-os de alguma forma, em nível espiritual, à realização do bem. Então, você perdeu sua mãe e existe algo dela que te inspira e que te encaminha para algo bom e que te inspira para tomar as melhores decisões e assim por diante. Nesse mesmo sistema, você vai ter gente que acredita que espíritos de pessoas más possam encaminhar as pessoas vivas para más ações. Então, nesse mesmo sistema, tem judeus que acreditam que os espíritos de pessoas más possam acabar encaminhando as pessoas vivas para más ações. Tipo um espírito obsessor, né? Exato. Essa são parte das crenças que estão muito presentes nas linhas mais cabalísticas e místicas do judaísmo. Nesse sistema, a palavra Olam Haba, que eu falei ali atrás, o mundo vindouro, é aqui mesmo, né? O Olam Hazé é esse mundo físico e o Olam Haba é esse mundo, mas no plano espiritual dele, porque essas almas estão aqui. Então o Olam Haba é só o lugar onde você habita na sua próxima vida, como alma. Derivada dessa crença de que a alma fica pela terra, vem a crença na reencarnação. Nossa, então o judaísmo acredita em reencarnação? Não, o judaísmo não acredita e nem desacredita, porque como eu falei antes, o judaísmo assume que ele não tem a mínima ideia do que acontece. A pergunta correta seria, o judeu, de acordo com o judaísmo, o judeu pode pessoalmente acreditar em reencarnação? E a resposta é, pode. Se ele não acredita, não tem problema nenhum. Ou seja, enquanto no mundo cristão, católico, protestante, a pessoa é proibida de acreditar em reencarnação, enquanto no mundo espírita kardecista, por exemplo, ou no hinduísmo, por exemplo, enfim, em outras tradições, você é obrigado a acreditar em reencarnação. A reencarnação é um dos pilares da fé dessas religiões. No judaísmo, ela não é nenhum pilar. Se você acredita, não tem problema nenhum. Se você não acredita, também não tem problema nenhum, porque a gente não sabe. Né? Uhum. Ninguém voltou para contar, né? E a reencarnação judaica pode, de acordo com o que a gente encontra em diferentes escritos, elas podem ter basicamente 3 subgrupos aí. Um grupo que vai acreditar que a reencarnação é um ciclo natural e que ele serve ao propósito de evolução espiritual. Como acreditam algumas outras tradições, de que você passa várias vezes por várias vidas e vai se aprimorando espiritualmente. Nessa crença, o Olam Haba, o mundo vindouro, é simplesmente a vida seguinte, aqui mesmo na Terra. Nesse sistema em geral, se acredita que um judeu sempre reencarna como um judeu. Uma variação é a crença de que a reencarnação é um processo natural de transferência de energia vital. Ou seja, a alma é uma energia viva. No momento que ela desencarna, ela pode acabar reencarnando em outro ser vivo, que pode ser um animal, que pode ser uma planta, não precisa ser necessariamente ser humano. Não é uma crença kármica, não existe a ideia de que a pessoa está pagando por alguma coisa, por isso ela voltou como, sei lá, como um macaco, ou voltou como... Não é uma coisa kármica. Voltou um animal, né? Não, é simplesmente... A energia se desencarnou, ela então vai ser absorvida, digamos assim, por um novo ser vivo que está surgindo. Embora, dentro desse sistema, tem aqueles que acreditam que uma pessoa que viveu uma vida ruim vai ter a tendência de reencarnar como um animal carnívoro ou como um porco. Por que como um animal carnívoro e como um porco? O animal carnívoro ele não é kasher e o porco também não. O porco é onívoro. E então existe aí difundida também essa crença. Existem alguns poucos, essa é a terceira forma de entender reencarnação. Não é tão comum assim, mas existe dentro do judaísmo a ideia da reencarnação como
uma perspectiva kármica, uma perspectiva kármica positiva. O que é isso? Cada alma teria uma missão na Terra. E se não cumprida numa vida, então ela reencarna de novo. Agora, se for concluída essa missão, a alma não reencarna mais e vai para a morada eterna, lá no descanso eterno, o Olam Abá, esperando o dia do julgamento. Esperando o dia do julgamento. Então ele vai para uma morada, né? Vai morar do lado de Deus quando essa missão é cumprida. Tem gente que acha que a vida eterna é ligada à lembrança do falecido. Como naquele filme Viva. Exato. Né? Que você precisa se lembrar, né? Se lembrar da pessoa. Lembrar é a obrigação de quem fica. Isso tem muito a ver com o judaísmo, que é uma religião que se preocupa com o aqui e agora nesse sentido. Então, quando você que ficou dá continuidade a valores, a princípios da pessoa que se foi, a obras dessa pessoa, quando você não coloca em prática algo ruim que a pessoa fazia, então você não repete, você não amplia isso, você então está colaborando para a eternidade dessa pessoa. Nesse sistema, o Olam Abá só existe no nível das ideias. E ele só se cumpre se o legado do falecido for perpetuado e se a lembrança dele for sempre recuperada por aqueles que ficaram. Então, nesse sistema, a alma não é uma entidade específica. Ela é imortal, mas não por si só, porque ela depende da recordação daqueles que ficaram. É muito comum que depois que alguém falece e o seu nome é citado em algum lugar, você vê um ZL escrito depois, né? Z apóstrofo L, que na verdade vem de Zain Lamed em hebraico, essas duas letras que significam Zichrono Livracha, ou Zichroná Livracha, que a sua memória seja uma bênção. Tem gente que traduz como de abençoada memória, mas é que a sua memória seja fonte de bênçãos, que a sua memória exista para bênção apenas. Esse costume de se colocar Zain Lamed, esse ZL ali, é um costume ligado a essa ideia de que a memória mantém viva essa alma. Ainda tem outros tipos de crença, como uma crença minoritária que é justamente a de que tudo se acaba depois da morte. Morreu, acabou. E a memória deve ser perpetuada e imortalizada, mas a memória perpetuada e imortalizada não tem a ver com a alma que está sendo perpetuada, porque não existe essa alma, né? Nesse sistema não tem exatamente uma alma, mas apenas a lembrança e a manutenção do legado. E a outra crença, que é essa crença muito difundida e presente, talvez presente em todas as outras, é a crença da ressurreição dos mortos. A ideia de que no final dos tempos, todos aqueles que morreram vão ser ressuscitados, julgados e então vão habitar o paraíso ou não. Tem várias interpretações, desde o literal ao metafórico, né, de que essa ressurreição é espiritual e não efetivamente corpórea, né, as pessoas saindo das sepulturas e assim por diante, né? Mas essa crença na ressurreição dos mortos, ela está presente também no Islã, ela está presente também no cristianismo. Né? Agora, o mais importante que eu acho é que o judaísmo estipula, de um lado, que a vida justa, a vida de boas ações, pautada pela honestidade e assim por diante, pelos valores da Torá, é seu dever em vida transmitir isso às gerações futuras. Por quê? Porque quando você faz isso, essa transmissão é vista como um fundo de investimentos, um Keren Kayemet. É um fundo de investimentos cujos frutos vão ser recebidos no Olam Abá. Então existe um pouco a ideia de que você faz algo bom aqui porque vai receber algo bom lá. Mas o que é esse lá a gente não sabe, então é melhor fazer a coisa boa pela coisa boa. De outro lado, os textos judaicos vão afirmar que a recompensa por uma boa ação, a recompensa por uma mitzvah, a recompensa pelo cumprimento de algum mandamento judaico, pelos bons atos praticados em vida, a recompensa é a própria mitzvah. Ou seja, eu fiz uma coisa boa e qual é a minha recompensa? A minha recompensa é que alguma coisa boa foi feita.
né? É o ato em si, né? É o ato em si. Eu fiz do mundo um lugar melhor quando eu fiz algo bom. E, por outro lado, a recompensa de uma transgressão é ter que conviver que algo mal foi feito. Então, quando o Pirkei Avot, que é também um dos compêndios, aí, um dos tratados da Mishnah e do Talmud, que são os escritos mais antigos rabínicos que a gente tem, quando ele afirma isso, ele está querendo dizer, olha, eu não sei muito bem o que tem do outro lado, mas eu não faço o bem esperando que o bem volte. Eu faço bem porque é bom que seja feito bem. Eu faço a justiça porque é o justo a ser feito. Eu faço a coisa certa porque é o certo a ser feito. E não porque eu estou esperando alguma recompensa lá do outro lado. Algo em troca, né? Muito bem, muito bem. Acho que com isso a gente consegue dar uma boa visão, né, do que é o luto judaico e também de conceitos de vida após a morte, e de que as pessoas são livres também para acreditar na explicação ou na possibilidade que mais lhe agrade, né, porque exatamente como o Theo falou, a gente não sabe o que acontece e por isso a gente fica livre para acreditar no que for mais confortável. No que melhor te conforte. Né? Eu acho que isso eu acho que as duas grandes mensagens que ficam são essa. A primeira, que você está livre para acreditar naquilo que melhor te conforta, e a segunda mensagem é de que vale a pena fazer o bem e fazer a justiça e fazer o que é certo, não porque você espera um presente do outro lado, mas sim porque é o justo, é o certo e é a coisa boa, é o que é bom de ser feito. Eu acho que por aqui a gente encerra esse episódio de hoje. Sim, sim. E aí, antes de subir os créditos, a gente queria deixar umas dicas de filme, né, relacionadas ao tema de hoje. Lembrando que essa lista vai ser enviada junto com a nossa newsletter e tá também na descrição do episódio. O primeiro filme que eu quero indicar é um que tá na Netflix, se chama Menashe. É um filme americano que se passa em Nova York, no Brooklyn, então ele é falado em Yiddish e conta a história de um viúvo chamado Menashe que tenta recuperar a guarda do filho de 10 anos. Por determinação do rabino da comunidade, ele só vai conseguir recuperar essa guarda quando ele se casar novamente, que é uma coisa que ele não tá muito disposto a fazer. E aí no filme é mostrada a cerimônia de yahrzeit que ele organiza para a esposa falecida. E o segundo filme que eu queria indicar é um filme de 2017 chamado Desobediência. Esse sim falado em inglês e passado em Londres. É uma fotógrafa chamada Ronit, ela é inglesa e mora em Nova York há muitos anos, quando ela precisa voltar a Londres, à Inglaterra, para o funeral do seu pai, que era um rabino ortodoxo, e ela tinha lá muitas questões com o pai. É um filme interessante de se assistir. Tá disponível no Telecine Play, esse Desobediência. Muito bem, então terminamos por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toracomfritas@gmail.com. Nos seguir no Instagram, @toracomfritas, e no Twitter também, o mesmo @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, assine o nosso feed. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Rodz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, a conhecida Ava Naguila. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo @oalu de sempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam hoje nesse episódio. E lembre-se, Fritas acompanha. Maravilha.